Você se sente irritado, irritada o tempo todo? Você já se encontrou completamente irritado, remoendo uma conversa por horas? Aquela frase que alguém disse, aquele comentário que te feriu, aquela atitude que te desrespeitou e você não consegue parar de pensar nisso? Você fica ali repassando a cena na cabeça, imaginando o que deveria ter respondido, o que deveria ter feito. E a raiva vai crescendo, vai tomando conta, roubando a sua paz. Ou então você se deixa afetar por atitudes de outras pessoas que não estavam nem sob o seu controle? Alguém te cortou no trânsito e você ficou nervoso o dia inteiro? Alguém foi grosseiro com você e aí você perdeu a alegria? Alguém te criticou e você começou a duvidar de si mesmo? E aí você percebe que está vivendo refém das ações dos outros, que está entregando o controle da sua paz, do seu dia, da sua vida, para gente que muitas vezes nem se importa com você. Mas e se eu te disser que existe um caminho muito mais leve e inteligente para lidar com essas situações? Um caminho onde você não precisa ser refém da raiva, da frustração, da opinião dos outros. Onde você pode escolher a paz, mesmo quando tudo ao redor é caos. E se você conhece alguém que vive irritado, que vive explodindo, que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma nova perspectiva. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Agora vamos aos pontos que vão te ajudar a viver com mais leveza e menos raiva. Primeiro ponto. A sua reação é uma escolha. Isso mesmo. A raiva não surge do que acontece com você. Ela surge da forma como você interpreta o que aconteceu. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma se irrita, a outra nem liga. Por quê? Porque a reação não está na situação, está na interpretação. E tem mais. Depois que a raiva surge, você ainda pode escolher como vai reagir. Você pode decidir se aquela frase mal colocada vai destruir o seu dia ou se ela vai simplesmente passar. Você pode decidir se vai explodir ou se vai respirar fundo e deixar para lá. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, dizia que essa liberdade de escolha é a última das liberdades humanas. Eles podiam tirar tudo dele, mas não podiam tirar a liberdade de escolher como ele ia reagir ao sofrimento. E você tem essa mesma liberdade. Basta treinar a sua mente para não reagir automaticamente, mas sim com consciência. Porque reagir de forma automática é ser escravo das circunstâncias. Reagir com consciência é ser dono de si mesmo. Segundo ponto. Saiba o que esperar das pessoas. Um dos maiores gatilhos de frustração é esperar que os outros tenham o mesmo nível de consciência, de educação, de sensibilidade que você tem. Mas as pessoas não são um reflexo seu. Elas agem de acordo com as suas próprias histórias, os próprios traumas, as próprias limitações. Aquela pessoa que foi grosseira com você, talvez esteja passando por um momento difícil. Aquela pessoa que te criticou talvez esteja projetando as próprias inseguranças. Aquela que te decepcionou
talvez simplesmente não tenha a capacidade de ser o que você esperava. E quando você entende isso, você para de levar o comportamento dos outros para o pessoal. Você entende que não é sobre você, é sobre eles. É sobre o que existe dentro deles. E isso por si só já traz uma sensação de leveza enorme, porque você deixa de levar tudo para o lado pessoal e começa a enxergar as pessoas como elas realmente são, imperfeitas, limitadas, humanas. Terceiro ponto, você também erra. Essa aqui é difícil, né? Porque a gente gosta de ter razão, a gente gosta de corrigir o outro, de vencer uma discussão. Mas a busca incessante por estar certo, isso desgasta, isso te isola, alimenta a raiva em você e nos outros. E tem mais, insistir em ter razão é uma forma de defesa da vaidade, da arrogância. É o ego querendo se afirmar. Mas a verdadeira força não está em provar que você está certo, está em escolher a paz, mesmo quando você tem razão. Às vezes basta que a sua consciência esteja tranquila. Você não precisa da validação dos outros. Não precisa que todo mundo reconheça que você estava certo. Porque no final das contas, o que importa mais? Ter razão ou ter paz? Quarto ponto. A sua autoestima deve ser um valor interno. Quando alguém te critica ou te ofende, é natural você se abalar. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente busca a nossa autoestima na aprovação dos outros. A gente quer que as pessoas nos validem, nos reconheçam, nos elogiem. E quando isso não acontece, a gente se sente diminuído. Mas a verdadeira autoestima não vem de fora, vem de dentro. Vem da autonomia, da competência, vem do seu senso de pertencimento real e não da validação externa. Vem da voz de Deus que te diz quem você é todos os dias. Aprender a se validar, a se reconhecer, isso é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Porque ninguém tem o poder de te definir, só você e Deus. Ninguém pode dizer quem você é, só você e Deus. E quando você entende isso, as críticas perdem o poder. As ofensas perdem o poder, porque você não depende mais da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Quinto ponto, saiba colocar limites. Ser uma boa pessoa não significa ser disponível o tempo todo. Não significa aceitar tudo, aguentar tudo, perdoar tudo sem consequências. Criar limites claros é uma forma de autocuidado emocional. E colocar limites não é afastar pessoas, é deixar claro até onde os outros podem ir sem te ofender, sem te desrespeitar, sem te machucar. É dizer, eu te respeito, mas eu também me respeito. E eu não vou aceitar que você me trate de qualquer jeito. E quando você se respeita, os outros também aprendem a te respeitar. Porque as pessoas tratam você da forma que você permite que elas te tratem. Se você aceitar desrespeito, você vai receber desrespeito. Se você colocar limites, você vai receber respeito. Sexto ponto, não viva em função da opinião dos outros. Viver em função da opinião dos outros é como dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Isso cansa, isso confunde, te afasta do seu caminho, porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a expectativa que os outros têm sobre você. E a verdade é essa, você nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não gosta de você, que te critica, que te julga. E tudo bem, porque a opinião dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Quando você aprende a se libertar desse peso, você ganha algo que não tem preço, a liberdade emocional. Você descobre que a melhor parte de não se importar em ser julgado é que você também não precisa julgar ninguém. Você dá aos outros a liberdade que conquistou para si. Sétimo ponto.
Você não precisa reagir a tudo. Nem tudo precisa da sua resposta. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que 1000 palavras, porque ele desarma, ele desconcerta, ele preserva a sua energia. Quando você reage com raiva, você ativa a parte mais primitiva do seu cérebro, associada à luta e à fuga. Mas quando você respira fundo e escolhe o silêncio, você ativa a área responsável pela autorregulação e pela tomada de decisões conscientes. Em outras palavras, responder com silêncio não é sinal de fraqueza, é sinal de estar por cima. É você dizendo: eu não vou desperdiçar a minha energia com isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, pessoas mais importantes para cuidar, uma vida mais importante para viver. 8º ponto. Pratique a gratidão. A gratidão muda o foco do negativo para o positivo. Quando você foca no que está funcionando, em vez de focar no que te incomoda, a sua mente se reconfigura. É como trocar as lentes pelas quais você enxerga o mundo. E estudos mostram que praticar gratidão regularmente reduz os níveis de agressividade, de estresse, de ansiedade, além de melhorar o seu sono e o seu bem-estar geral. Porque ao focar no que você tem, em vez de focar no que te falta, você começa a perceber que a vida é muito mais generosa do que você imaginava. Seja grato a Deus pelo simples fato de estar respirando, pelo simples fato de ter aberto os olhos hoje pela manhã. A vida pode ser mais simples se você for grato, até pelas mínimas coisas. 9º ponto. Cresça com as críticas. Críticas podem doer, mas nem toda crítica é um ataque. Às vezes, por trás das palavras duras, existe um ponto cego que precisa da sua atenção. Pessoas que veem a crítica como aprendizado crescem mais e se estressam menos. E isso não significa aceitar ofensas, significa filtrar o que pode ser útil e descartar o que não tem utilidade nenhuma. Significa ter a humildade de reconhecer que você não é perfeito, que você pode melhorar, que você pode crescer. 10º ponto. A arte do desapego. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. A raiva constante envenena o seu corpo e a sua mente. Já o perdão, mesmo que ninguém nem fique sabendo que você perdoou, reduz os níveis de cortisol e promove a saúde cardiovascular. Porque você abre mão de carregar aquela pessoa e aquela situação dolorosa com você. Você abre mão de ficar remoendo, desejando coisa ruim para alguém. E desapegar não é esquecer, nem fingir que não doeu. É escolher a própria paz. É se libertar para poder viver o presente com mais leveza e mais foco. Você não precisa ser refém da raiva, da frustração, da opinião dos outros. Tudo isso pode ser treinado como um músculo. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer discussão, qualquer crítica, qualquer mal-entendido. Aprenda a se proteger emocionalmente, a responder com consciência, a se validar por dentro. A vida muda quando você muda a sua forma de reagir a ela. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não sou bravo. E comece a ser menos impulsivo, menos raivoso e mais calmo a partir de hoje. E agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia. Em Provérbios capítulo 4, verso 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Olha isso. Emprega tudo o que possuis. Deus não está dizendo assim: espera que a sabedoria caia do céu. Ele está dizendo: vai atrás, investe nisso, treina isso. Veja, a sabedoria não é só conhecimento.
é a capacidade de aplicar o conhecimento no momento certo. É saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. É ter clareza quando tudo ao redor é confusão. E a primeira coisa que você precisa entender é que a sua mente trabalha de duas formas. Tem o pensamento rápido, que é automático, intuitivo, baseado em padrões que você já conhece. É o pensamento que te faz frear o carro quando você vê um perigo, que te faz reconhecer um rosto familiar, que te faz responder perguntas simples, sem esforço. E tem o pensamento lento, que é analítico, deliberado, que exige esforço e concentração. É o pensamento que você usa para resolver um problema complexo, para tomar uma decisão difícil, para aprender algo novo. Os dois são importantes. Os dois foram dados por Deus. Mas a maioria das pessoas só usa um deles, ou usa o errado na hora errada, e isso cria problemas. Quando você trava em uma conversa, quando você fica paralisado numa decisão, geralmente é porque você está tentando usar o pensamento lento numa situação que exige o pensamento rápido. Você está tentando analisar todas as variáveis, considerar todas as possibilidades, e enquanto isso, o momento passa. Mas aqui está o segredo. O pensamento rápido só funciona bem quando você já treinou o pensamento lento antes. Deixa eu te explicar. Um jogador de xadrez experiente olha para o tabuleiro e vê a jogada certa em segundos. Não é porque ele é mais inteligente, é porque ele já jogou milhares de partidas. Ele treinou tanto o pensamento lento que agora o pensamento rápido reconhece os padrões automaticamente. Um médico experiente olha para os sintomas de um paciente e sabe o diagnóstico quase que instantaneamente. Não é mágica, é prática. Ele estudou tanto, viu tantos casos que o cérebro dele criou atalhos. E a mesma coisa acontece com você. Se você quer pensar rápido e bem nas situações da vida, você precisa treinar a sua mente antes. Você precisa estudar a palavra de Deus. Precisa buscar sabedoria, praticar a tomada de decisões, porque quando a pressão chegar, e ela vai chegar, você não vai ter tempo de pensar do zero. Você vai precisar confiar no que você já preparou em sua mente, no seu interior. Agora, existem 3 ladrões que roubam a clareza da sua mente. E se você não identificar eles, você vai continuar travando nos momentos importantes. Primeiro ladrão, a ansiedade. Quando você está ansioso, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, você não pensa com clareza, você reage. A ansiedade te faz focar no pior cenário, te faz imaginar catástrofes. E enquanto você está fazendo isso, você não consegue pensar na solução. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha a promessa: a paz de Deus guarda a sua mente. Quando você entrega a ansiedade para Deus, quando você ora, em vez de se desesperar, a sua mente volta a funcionar. Porque uma mente em paz é uma mente que pensa com clareza. Segundo ladrão, a falta de prática. Você não pode esperar pensar rápido numa área que você nunca treinou. Se você nunca estudou finanças, você não vai tomar decisões financeiras sábias sob pressão. Se você nunca praticou comunicação, você não vai saber o que dizer numa conversa difícil. A clareza mental vem da preparação. E preparação é trabalho, é disciplina, é investimento de tempo. Terceiro ladrão, o foco fragmentado.
Você está tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo e o seu cérebro não aguenta. Você está numa conversa, mas pensando na reunião de amanhã. Você está tomando uma decisão, mas distraído com o celular. E aí você reclama que não consegue pensar direito. Mas o problema não é a sua capacidade, é a sua atenção. Tiago capítulo 1, versículo 8, fala sobre o homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre é mente dividida. E mente dividida não toma decisões claras. Então, como você desenvolve uma mente afiada? Eu vou te dar 3 dicas práticas que você pode começar hoje mesmo. Primeira prática, a regra dos 5 segundos. Quando você precisa tomar uma decisão simples, não pense demais. Conte até 5 e decida. Porque a maioria das decisões do dia a dia não precisa de análise profunda. Elas precisam de ação. E quando você treina o seu cérebro para decidir rápido nas coisas pequenas, você ganha confiança para decidir bem nas coisas grandes. Segunda prática, a reavaliação estratégica. Depois de tomar uma decisão importante, pare e reflita. O que funcionou? O que não funcionou? O que eu aprendi? Porque é assim que você transforma experiência em sabedoria. Você não aprende só fazendo, você aprende refletindo sobre o que você fez. Terceira prática, medite na palavra de Deus todos os dias. E quando eu falo meditar, não é só ler, é ruminar, é pensar profundamente, é deixar a verdade descer do cérebro para o coração. Porque a palavra de Deus renova sua mente. Romanos 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente não acontece de uma hora para outra, é um processo diário. E tem mais uma coisa que precisa ser dito. Você precisa parar de ter medo de errar, porque o medo de errar te paralisa. Você fica tão preocupado em tomar a decisão perfeita que você não toma decisão nenhuma. Você fica preso na análise, na dúvida, na insegurança. E aí você perde oportunidades, perde tempo, você perde a chance de crescer. Você fica assistindo a vida passar, enquanto outros que não são mais inteligentes que você estão agindo, errando, aprendendo e avançando. Provérbios 28 diz que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Ousadia não é falta de medo, é coragem de agir apesar do medo. É confiar que mesmo se você errar, Deus pode usar seu erro para te ensinar algo. Porque a verdade é essa, você vai errar. Você vai tomar decisões ruins. Vai falar coisas que não deveria. Mas cada erro é uma oportunidade de aprender. Cada falha é um degrau para subir mais alto. E quanto mais você pratica, menos você erra. Quanto mais você treina a sua mente, mais afiada ela fica. Olha só, a mente que Deus te deu não é fraca. Ela não é limitada. Ela não é inferior. Ela foi criada para grandes coisas. Mas ela precisa ser treinada, precisa ser renovada, alimentada com a verdade certa. Então, hoje eu te desafio. Escolha uma área da sua vida onde você quer pensar melhor. Pode ser nos relacionamentos, pode ser finanças, carreira, e começa a investir nessa área. Leia sobre isso, estuda sobre isso, pratica sobre isso. Porque a clareza mental não é sorte, é trabalho. E toda vez que você sentir a mente travando, respira fundo, ora e lembra: Deus me deu uma mente poderosa. Eu não preciso ter todas as respostas agora, mas eu confio que Ele vai me guiar. Eu acredito muito na ideia de que Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco.
E por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria que muitas pessoas ouvissem essa palavra. Por isso eu peço que você me ajude. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso faz com que essa mensagem alcance mais vidas. E se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: que a paz de Deus invada o meu coração. Escreva isso como uma declaração de fé. Que a paz de Deus invada o meu coração. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo. Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós, como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima, tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito, pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do universo. E a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for, o melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda
seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que sente, você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor, e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos, sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim, ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus, Ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as Tuas bênçãos em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o Teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o Teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo Teu poder. Através do sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. Dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha. E para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da Tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o Teu amor. Ministre a Tua cura, a Tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus,
onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Uma das palavras mais comuns que a gente ouve em qualquer contexto religioso é a fé. Mas a palavra fé não é uma exclusividade da religião. Em vários cenários distintos, a gente ouve expressões como você tem que ter fé, ou eu boto fé, e etc. E a princípio, o conceito de fé parece simples. Fé, para a maioria das pessoas, é acreditar muito em alguma coisa, mesmo quando ela parece impossível, certo? Mas o que essa pequena palavra, que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, quer dizer realmente? Qual é a definição de fé dada pelas Escrituras? E por que é importante que nós a conheçamos? Uma excelente definição de fé está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui a gente já pode perceber a diferença entre a fé mencionada no cenário popular e a fé descrita na palavra de Deus. O autor de Hebreus não diz que fé é simplesmente acreditar muito que algo pode acontecer. Fé é uma certeza, é uma convicção. Você já deve ter ouvido uma expressão que diz assim: fé é pisar primeiro para que depois Deus coloque o chão sob seus pés. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, não importa qual seja a gravidade da situação que você esteja vivendo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, crer, ter fé é o melhor remédio. Continue acreditando. Mas não creia em qualquer coisa. Creia em Deus, creia em Jesus e creia no Espírito Santo. A nossa fé é construída, ela é alimentada pela palavra. Quando nós chegamos no mundo, até para andar, nós precisamos aprender a confiar na nossa capacidade de fazer isso. Temos limitações instintivas que nasceram conosco. Passamos a querer andar porque vemos os outros andarem e sabemos que é possível, mas só nos colocamos de pé quando cremos que somos capazes. Na nossa vida espiritual também acontece assim. O diabo nos cerca com mentiras, coloca dúvidas na nossa mente e questionamentos sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. E quando nós caímos na mentira do inimigo, começamos a duvidar da presença de Deus. Por isso, crer é o melhor remédio. Não importa o que você esteja passando ou o que você esteja enfrentando. Quando você crer, as coisas vão começar a acontecer, segundo a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29, está escrito: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando Pedro foi chamado para andar sobre as águas, ele estava sendo chamado, na verdade, para crer na palavra do Senhor. Quando você crê na palavra de Deus, você torna todas as dificuldades como a água e você passa a andar por cima delas. Você almeja e vence. Você luta e alcança. Você quer algo e você conquista. Jesus não colocou condições a Pedro. Pedro precisava somente crer para caminhar sobre as águas. E ele creu. E crer no Senhor é uma atitude tão poderosa que ela se estende à nossa família. A palavra diz em Atos, capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Crer é a melhor decisão que você pode tomar diante de qualquer crise, de qualquer enfermidade, de qualquer problema que você e a sua família estejam enfrentando. Crer nos faz andar sobre as águas, nos faz caminhar sobre águas tranquilas. E mesmo que tenhamos fraquezas, como Pedro teve no meio da sua caminhada até Jesus, o Senhor nos estende a mão e não permite que nós afundemos. O fruto da fé é a salvação. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E se você crê que Deus é poderoso para operar um milagre, uma cura, uma restauração, que Ele pode abrir as portas para você, escreva aqui nos comentários: eu creio no Senhor. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado conosco, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor possa regar a nossa fé com a Tua palavra. Tira de nós todo sentimento de incredulidade. Tira de nós, ó Deus, toda angústia, toda decepção, toda frustração e faça-nos ter motivação, alegria, equilíbrio, paz e serenidade para que possamos enfrentar todos os desafios que estão diante de nós. Que possamos ser vitoriosos, porque sabemos que Tu estás conosco. O Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos guarda, o Deus que nos sustenta. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, mas faça-nos andar por sobre as águas. Queremos olhar nos Teus olhos e caminhar firmes em direção ao alvo que é o Senhor. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que compartilham Minuto com Deus no WhatsApp. Vocês têm nos ajudado muito a fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas. Não somente aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook ou nas outras redes sociais, mas naquelas pessoas que muitas vezes não têm o hábito de acessar as redes sociais. Elas recebem através de você o Minuto com Deus do dia e são fortalecidas, são alimentadas, a esperança delas é renovada. Por isso, o trabalho que você tem feito é maravilhoso. E eu queria agradecer a você por esse empenho, por essa dedicação e pedir que você não pare de enviar essa mensagem. Eu recebo aqui nas minhas redes sociais milhares de pessoas que estão sendo transformadas pela palavra de Deus, pessoas que têm vencido a depressão, que têm vencido crises na sua vida através simplesmente de ouvir a palavra do Senhor. Por isso eu quero realmente agradecer a você, que Deus retribua muitas vezes mais na sua vida tudo aquilo que você tem plantado no reino de Deus.
E também eu queria pedir que você não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda a fazer com que mais vidas sejam alcançadas. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus esteja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Hoje eu estava refletindo e pensando como o Senhor nos abençoou de diversas formas esse ano, não é mesmo? Quantas bênçãos recebidas, quantos livramentos e quantas alegrias o Senhor derramou sobre a nossa vida nesse ano que está acabando. E por isso nós estamos gratos hoje. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu te agradeço, meu Senhor. Escreva isso expressando a sua gratidão a Deus por ter chegado até aqui. Eu te agradeço, meu Senhor. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração se quiser, porque no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que Deus possa hoje te encher com o amor e o poder que vem dele. E que após ouvir essa mensagem você consiga prosseguir em sua caminhada com mais força e mais disposição. Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2 está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa passagem de Romanos nos revela algo libertador, algo que muda por completo a nossa história e algo que nunca devemos nos esquecer. Irmãos, quando nós pecamos, logo nós somos tomados por uma aflição imensa, por uma angústia e por uma sensação de desamparo. E muitos acreditam que isso é o arrependimento, por termos cometido um determinado pecado. Porém, o nome disso é culpa. E só sente culpa quem é acusado. Porém, quem nos acusa não é Deus. Quem nos acusa é o inimigo. Ele é chamado acusador. O peso que sentimos sobre os nossos ombros não é um peso que vem do Senhor, pois Jesus se entregou numa cruz e nos deu a sua vida, para que nós fôssemos livres, sem peso e sem medo de irmos para o inferno. Isso significa que a gente pode pecar de forma deliberada? Não. Significa que sabemos o valor da nossa liberdade e temos o privilégio
de não a precisarmos trocar por alguns breves momentos de prazer carnal, pois o Senhor nos concede um prazer sobrenatural, o prazer de estar para sempre com Ele na eternidade. O Senhor nos livrou das garras da morte, nos tirou de uma morte eterna para uma vida eterna. Por causa do amor de Jesus, eu e você somos perdoados com frequência e sempre podemos contar com a misericórdia do Senhor sendo derramada em nossa vida. E mais uma vez, o Senhor manda te dizer hoje que Ele está te dando mais uma chance. Assim como o sol, que ontem se pôs, mas hoje voltou a nascer e a brilhar, Deus quer que você, que caiu ontem, que teve um tropeço ontem, se levante hoje, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, e que pela força de Deus você possa voltar a caminhar com esperança, com gratidão, com fé no seu coração. Não há motivos para você permanecer parado, se lamentando nas sombras do passado, do pecado, pois o preço já foi pago para que você pudesse andar na luz, para que você pudesse ser livre com o Senhor. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que é dado a esses que estão com o Pai é uma nova chance. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estamos prestes para começar um novo ano, daqui a alguns dias. E nós vamos ter muito tempo para tomarmos algumas decisões. Porém, ninguém sabe ao certo quanto tempo ainda tem. Portanto, ao invés de contar com a sorte, entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo e comece a viver ainda nesse ano todos os planos e sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Não desperdice mais uma chance que o Senhor está te concedendo. Comece a cortar algumas coisas que você sabe que precisam ser cortadas na sua vida. É tempo de rever algumas atitudes. É tempo de rever algumas coisas que você gasta muito tempo assistindo. É tempo de avaliar melhor o tipo de pensamento que você tem alimentado em sua mente. E é tempo de filtrar mais as palavras que saem da sua boca. Comece a alinhar as suas atitudes com os princípios de Cristo. E dessa forma você poderá ter um novo ano incrível, cheio de paz, de força e de unção. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Queremos agradecer a ti por mais essa oportunidade e por mais essa chance, pois para aqueles que querem viver com o Senhor, não existe o dia certo, mas sim oportunidades de crescermos no conhecimento da tua palavra, de aprofundarmos o nosso relacionamento contigo, de nos santificarmos e de nos aproximarmos do teu coração. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos encha com a tua força e com teu vigor, para não desperdiçarmos mais essa chance que o Senhor está nos dando, pois queremos viver a vida que tu planejaste para nós. Confiamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o nosso coração seja tomado pelo arrependimento e não pela culpa, pois queremos viver livres em tua presença. Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração feito aqui nessa palavra e te peço que, pela tua misericórdia, o Senhor opere de uma forma sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas, que eles possam ver o impossível se tornar possível, bem diante dos olhos deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A palavra de Deus sempre nos convida a uma mudança de vida e a adotar uma postura que seja correta aos olhos do Senhor. O texto que eu quero compartilhar hoje fala de bênçãos que nós receberemos de Deus quando decidirmos obedecê-lo, mas também fala das consequências de uma vida de desobediência. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós postamos vídeos todos os dias sobre a palavra do Senhor. E você pode nos ajudar a fazer essa mensagem alcançar mais pessoas. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Para a glória de Deus, essas mensagens têm transformado a vida de muitas pessoas. Todos os dias nós recebemos centenas de testemunhos de como a palavra tem feito a diferença na vida de muita gente. Portanto, não deixe de ouvir até o final o que Deus tem a falar com você hoje, de compartilhar com os seus contatos. Se você quiser apoiar o nosso projeto, basta se tornar membro do canal. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2 está escrito: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E no versículo 15 está escrito: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Irmãos, a palavra de hoje é muito fácil de compreender. Uma vida de obediência a Deus atrai bênçãos sobre nós. E uma vida de rebeldia e de desobediência vai nos fazer cair em maldição. Deus escreveu uma história abençoada para nós. Mas muitas vezes as nossas escolhas erradas fazem com que aquilo que Ele tinha preparado demore a se cumprir, ou em alguns casos nem se cumpra. Hoje o Senhor te convida a obedecer a sua palavra, a abandonar o pecado, a dizer não a tudo aquilo que o inimigo tem te oferecido e a adotar uma nova postura diante das tentações. Decida fazer o que é correto aos olhos do Senhor, mesmo que isso implique em algumas atitudes radicais. Algumas pessoas que me ouvem terão que eliminar da sua vida pessoas que as têm influenciado de forma negativa. Sabe aquelas pessoas que só te colocam para baixo, que te levam para o mau caminho? Pessoas que não acrescentam nada em sua vida e ainda sugam toda a sua energia, a sua alegria e a sua motivação? Sim, dessas pessoas você vai ter que se afastar. Tem pessoas que serão alcançadas por essa mensagem, que estão envolvidas em relacionamentos sentimentais que as têm levado ao pecado. Situações que elas já foram até alertadas pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus líderes. Deus já falou com ela, mas elas ainda insistem em permanecer.
como se a sua felicidade dependesse disso. Mas eu quero dizer que Deus tem coisas muito maiores e muito melhores preparadas para você. Outra coisa que nós temos que mudar é o nosso discurso. São as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia diz que nós temos o poder de gerar vida e de gerar morte com as nossas palavras. Mas muitas vezes nós temos usado a nossa boca para amaldiçoar, ao invés de profetizar bênçãos na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges. Temos que adotar o discurso certo. E para isso, temos que encher a nossa mente com a palavra e declará-la, mesmo quando a sua vontade for de amaldiçoar. Comece agradecendo a Deus pelo seu dia, abençoando o seu dia, consagrando a sua vida ao Senhor, consagrando o seu salário, aquilo que você tem recebido aí na sua empresa, o seu trabalho, a sua produtividade. Consagre isso a Deus. Declare que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus. E tome posse das promessas do Senhor. Pequenas atitudes que você pode adotar a partir de hoje e que certamente vão mudar o seu destino. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Sabemos que o Senhor nos ama quando o Senhor nos exorta na tua palavra a uma mudança, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Deus, nós queremos levar uma vida de obediência, só que muitas vezes nós não conseguimos resistir às tentações e acabamos caindo em pecado. Mas que o Senhor possa olhar para nós com olhos de misericórdia, fortalecer o nosso espírito através da tua palavra e nos encher com a fé que vem direto do teu trono. Que nós possamos levar uma vida de obediência, porque quando obedecermos ao Senhor, sabemos que seremos abençoados por onde quer que estejamos. Seja na cidade, seja no campo, seremos abençoados. Eu quero profetizar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, que a partir de hoje, a atitude de obediência do teu filho, da tua filha, irá gerar uma sequência de bênçãos sobre essa casa. Os filhos serão abençoados, o trabalho deles será abençoado, que através do suor do rosto deles possam obter o seu pão. Que o Senhor derrote todos os inimigos que se levantarem contra essa família, inimigos físicos ou espirituais. A tua palavra diz que eles virão até nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Que o Senhor nos dê provisão, que nada falte na nossa casa, em nome de Jesus, e que todos os povos da terra vejam que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas finanças, que nós possamos emprestar a muitas pessoas e não precisemos tomar emprestado. Que segundo a tua palavra, o Senhor nos coloque por cabeça e não por cauda, porque nós decidimos obedecer aos teus mandamentos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. No livro de Esther, capítulo 4, na segunda parte do versículo 14, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meu irmão, minha irmã, entenda que se você está vivo hoje, é para fazer diferença neste momento. É para viver os planos que Deus tem para realizar em sua vida e através da sua vida. Acredite, o seu tempo é agora. O livro do Minuto com Deus
com uma mensagem devocional para cada dia do seu ano. Para garantir o seu, basta acessar www.upbooks.com.br/O Seu Tempo é Agora, sem acento no E, ou clicar nesse mesmo link que vai estar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui no nosso canal. E isso tem sido maravilhoso, tanto para mim que produzo esse conteúdo, quanto para as pessoas que nos acompanham. Por isso, eu convido você que está chegando hoje a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. O crescimento espiritual é uma coisa essencial para nós. Quando investimos no nosso relacionamento com Deus, nós conseguimos lidar melhor com as dificuldades e os desafios da vida. Nós nos tornamos mais resilientes, mais compreensivos, mais compassivos e mais amorosos. Por outro lado, a falta de crescimento espiritual, a falta de maturidade espiritual, pode nos levar a uma sensação de vazio e de falta de propósito na vida. Portanto, é importante que a gente busque continuamente o crescimento espiritual. E eu creio que se você está aqui no canal Minuto com Deus, é isso que você tem buscado. Uma palavra para fortalecer o seu espírito, para renovar a sua fé, para te dar forças para que você consiga passar por todas as coisas que você tem enfrentado. E hoje eu quero falar sobre 4 passos para que você cresça espiritualmente. 4 passos muito simples, mas que, se você decidir colocá-los em prática, você vai perceber uma grande diferença na sua vida. O primeiro passo é conhecer a palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e de orientação para a vida. Quando conhecemos a palavra do Senhor, nós estamos adquirindo as ferramentas que são necessárias para enfrentar as dificuldades que vão surgir em nosso caminho. Nós devemos meditar sobre a palavra de Deus, dia e noite, e mais do que isso, colocá-la em prática em nossa vida. O segundo passo para o seu crescimento espiritual é: busque a Deus em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: Orai sem cessar. A oração é um dos meios mais poderosos de nos conectarmos com Deus e de buscar a vontade dele para a nossa vida. Nós devemos sempre orar com fé e com confiança, sabendo que Deus ouve as nossas orações e que Ele tem poder de nos ajudar a vencer todas as adversidades que estivermos enfrentando. O terceiro passo para uma vida espiritual vitoriosa é
tenha fé em Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, está escrito: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé em Deus é fundamental para que a gente alcance as vitórias espirituais que temos buscado. Nós devemos confiar que Deus tem o poder de realizar milagres em nossa vida e que Ele está sempre presente para nos ajudar em todos os momentos. E o quarto passo para uma vida espiritual abençoada é: renuncie ao pecado. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Para que nós alcancemos vitórias espirituais, nós temos que renunciar ao pecado e buscar uma vida de santidade. Devemos confessar os nossos pecados a Deus e pedir a Ele que nos ajude a superar as tentações que vão surgir em nosso caminho. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor e por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede neste novo dia que está começando. Pedimos que a Tua mão esteja sobre nós e sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, os protegendo de todo mal e nos guiando, Senhor, pelo caminho certo. Eu peço que o Senhor nos conceda sabedoria para que nós possamos tomar as melhores decisões, que o Senhor nos dê discernimento para discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Que a Tua graça esteja conosco e que nós possamos nos fortalecer e nos encorajar, para que assim possamos enfrentar todos os desafios que surgirem diante de nós. Que a Tua luz brilhe em nossa vida, que sejamos guiados, ó Deus, pelo caminho da justiça, da verdade e do amor. Que a Tua paz nos envolva completamente e tire de nós toda a preocupação e toda a ansiedade, mas que o nosso coração seja inundado pelo Teu amor e inspire cada atitude que tivermos. Eu peço a Ti, ó Deus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana de oportunidades, uma semana de vitórias e de realizações. Que em tudo o que fizermos, possamos glorificar o Teu nome. Cremos que o Senhor é um Deus que nos ama e que cuida de nós. Por isso, desde já, queremos Te agradecer por todas as bênçãos que sabemos que iremos receber nos próximos dias. Nos ajude, Deus, a renunciar ao pecado e a buscarmos a santidade em nossa vida. Somos eternamente gratos pelo Teu amor incondicional por nós. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo.
Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.